Hipócrates, além de filósofo, era médico renomado. Esse homem, que viveu no século IV a.C., acreditava piamente que o alimento não era só uma fonte de vitaminas e energia para o corpo, mas também um remédio. E como todo remédio, se usado de maneira adequada, ele pode vir a curar, bem como pode acentuar ainda mais sintomas de doenças já instaladas se não for ingerido na medida correta. Não é verdade? Muitos dos conceitos difundidos literalmente pelo filósofo doutor Hipócrates são fortemente influenciados pela medicina tradicional chinesa. E veremos esses conceitos sendo usados na nossa próxima ferramenta que explicarei já já. Mas antes disso, preciso falar sobre a questão da influência da nossa personalidade nas emoções e sentimentos que nós temos. Personalidade, ela é explicada sobre os diversos pontos de vista há gerações. Segundo o zodíaco, a personalidade pode ser explicada pelos signos. Já pela cultura grega, pode ser explicado pelos elementos terra, fogo, ar e água. Se formos levar para a psicanálise, Carl Jung denomina a personalidade como racional, emotivo, introvertido e extrovertido. Cada um deles tem a sua razão na forma de esclarecer as diversas nuances da personalidade humana. Inclusive, podemos fazer o casamento de todos esses pontos de vista para ter uma visão mais completa desse complexo sistema de características humanas. É importante salientar que grande parte da sua personalidade vem sim da carga hereditária. Contudo, ela pode ser trabalhada de acordo com as circunstâncias externas que envolvem o indivíduo. Uma pessoa introvertida ou melancólica, por exemplo, pode se ver na necessidade de aprender a falar com confiança na frente de grandes públicos. Embora não seja uma característica nativa desse tipo de personalidade, nada o impede de masterizar essa qualidade. Contudo, no seu momento de conforto, essa qualidade nunca será característica natural dele. Um velho ditado da cultura americana diz que um tigre nunca muda suas listras. Ou seja, pode-se concluir que traços da personalidade humana podem ser melhorados, mas nunca mudará totalmente aqueles traços mais intrínsecos. A natureza da personalidade de cada um, em sua essência, nunca mudará. Outro fato importante que merece atenção é que não existe melhor ou pior personalidade. Todas têm suas qualidades e suas debilidades. Dependendo das circunstâncias que o indivíduo se encontra, um tipo de personalidade pode se sobressaltar mais que outras em alguns tipos de atividade. Pegando aquele exemplo de falar em frente de grandes públicos, os extrovertidos ou sanguíneos são ótimos nessa habilidade, onde os introvertidos e melancólicos já sofrem. Contudo, no quesito de organização, por exemplo, os introvertidos dão um show nos extrovertidos, geralmente. O que não quer dizer que não exista um colérico organizado ou introvertido palestrante. Na verdade, esses traços de personalidade são uma forma didática de identificar comportamentos que são frequentemente observados de maneira geral nesses tipos de personalidade dessas pessoas. Outra coisa importante, você mistura a característica de todas as personalidades, contudo, uma delas sempre será mais evidente na sua personalidade. Eu, por exemplo, tenho influências mais evidentes do temperamento fleumático, contudo, tenho fortes influências do melancólico, seguido do sanguíneo. Já não tenho tantas características dos coléricos. Bom, eu imagino que devo estar curioso para saber quais são as características de cada um desses temperamentos, até para você poder se identificar em algum deles. Então vamos lá. O colérico estoura facilmente numa atitude de violência descontrolada e desproporcional à causa dos incidentes. Contudo, o colérico será o primeiro a lamentar seu comportamento e tomará as melhores resoluções. Tentar retê-lo ou argumentar durante a explosão é inútil e não serve apenas para torná-lo ainda mais furioso. Nos intervalos normais, ele sofre da sua falta de autocontrole. Seu temperamento tem muitos aspectos positivos: responsável, perseverante, corajosa e aplicada. Nem sempre aprende com facilidade, mas a sua energia é dirigida tanto a ela própria quanto ao mundo exterior.
Dominado pela vontade, joga toda a sua personalidade para realizá-la. É líder nato. Seus conceitos de moralidade são simples, às vezes simplistas. O mal tem de ser contido com toda energia. O tratamento do temperamento colérico requer muita paciência e compreensão. Reagir com violência apenas faz a situação piorar. A melhor maneira de canalizar o excesso de forças represadas consiste em impedir o represamento. Exigir de um colérico grandes esforços físicos até o limite da sua capacidade. Convém até colocá-las em situações em que suas forças são insuficientes para levar a cabo uma tarefa. Nesse caso, ela será tomada em um sentimento de benfazejo, de vergonha, ao constatar que não é o tal vencedor de todos os obstáculos. Como o colérico faz questão de ignorar qualquer acesso de sentimentalidade, outra abordagem desse temperamento difícil e complexo consiste em desenvolver nele sentimentos de carinho e amor. Se o colérico encontra ideais e objetos elevados para sua veneração, seu autocontrole será mais fácil. Nunca se deve tratar coléricos com ironia ou críticas mesquinhas, pois atrás das aparências duras e violentas, em geral, se esconde uma alma delicada e sedenta de carinho. Por ter uma natureza normalmente ansiosa, ele deve evitar situações que estimulem ainda mais esse sentimento. Pessoas do signo de Áries, Leão e Sagitário são geralmente pessoas que possuem traços do temperamento colérico, como mais dominantes. Uma forma de equilibrar seu destemperamento é conviver com pessoas de temperamento melancólico. O sanguíneo pode também ser chamado de aéreo. Nunca para durante muito tempo, irrequieto, tampouco se fixa a uma ocupação. Da mesma forma, não se prende durante muito tempo a uma tarefa. É geralmente inteligente, mas carece de perseverança e de concentração. Adormece facilmente e acorda rapidamente. De modo geral, sentimos nela um predomínio do elemento aéreo, isto é, dos processos da respiração e circulação. Em casos extremos, seu caráter tem uma tendência doentia para a superficialidade e para interesses fúteis. Não é pela força que se consegue dominar esse temperamento, mas sim através de uma ocupação ou a uma pessoa através de uma inclinação afetiva. Se ela for tomada de um verdadeiro amor, vai se fixar mais demoradamente no objeto de sua afeição. É uma característica do sanguíneo não ligar-se com extrema seriedade àquilo que a circunda. A alegria é uma inconstância graciosa, lembrando um pequeno passarinho. São qualidades que, mantidas dentro de certos limites, sempre nos sensibilizam. São vaidosos, mas geralmente desorganizados. Geralmente, os traços de personalidade do temperamento sanguíneo são mais evidentes em geminianos, librianos e aquarianos. Para manter a harmonia de suas qualidades e debilidades que o levam à volubilidade e desinteresse, a recomendação é de sempre ter por perto um amigo fleumático. A falta de interesse para com o que acontece ao seu redor indica que o fleumático está absorvido por seus processos de reflexões introspectivas. Vive um sonho constante, do qual detesta ser tirado. Sua fantasia é muitas vezes sem muita ambição, mas em compensação ele é muito ordeiro e perseverante. Aliás, seria errado considerar o temperamento fleumático apenas os lados negativos. A constância dos sentimentos conduz a uma bondade em relação aos colegas e a uma fidelidade fora do comum. Atrás da impassividade da sua expressão, esconde-se, muitas vezes, uma inteligência prática considerável. E a lentidão em captar impressões e conhecimentos novos é compensada pela perseverança, pela calma e pelo espírito metódico. O fleumático também é um introvertido, mas ele não sofre disto, como faz o melancólico. Ele aprecia não ser incomodado. Grande parte da sua atenção se concentra na comida e na alimentação. Nas atividades artísticas, aparece frequentemente um senso estético e bem desenvolvido. Contudo, a força do fleumático estará menos na inspiração genial do que na execução esmerada e na regularidade de exercícios.
O tratamento do flemático consiste principalmente em despertar-lhe a consciência e a atenção. Como tem tendência para dormir muito, deve-se reduzir as horas de sono. No geral, cancerianos, piscianos e escorpianos herdam geralmente grande parte dessas características, tornando esse o temperamento mais dominante desses signos. Como eles são extremamente introspectivos e muitas vezes alienados da civilização, recomenda-se eles estarem envolvidos em meio a pessoas do temperamento sanguíneo. E, finalmente, o temperamento melancólico. Em todos os sentidos, ele é o oposto do sanguíneo ou colérico. Em vez da leveza ou da alegria, temos o peso e a tristeza. O melancólico foge ao contato com o mundo ambiente. Ele cria dentro de si um mundo imaginário em que gosta de se isolar, embora esteja, no fundo, ávida de afeição e de compreensão. Seu próprio corpo parece ser um fardo. Em geral, tem dificuldades em se inserir em ciclos sociais, por ser introspecto. Isso reforça sua tendência à solidão e ao ensimesmamento. Não tendo contatos fáceis com o mundo real, ele cria dentro de si um mundo imaginário onde lhe cabe o lugar de honra e de destaque que não consegue ocupar na vida real. São extremamente criativas. Melancólicos têm uma tendência para dramas desnecessários. Qualquer dor ou mal-estar a arrasa e se compraz, de certa forma, com o papel de um mártir. Sua sensibilidade, tanto física quanto psíquica, é extrema. O melancólico come pouco e sofre, muitas vezes com problemas de digestão. Sua vontade é fraca, ele leva muito tempo para acordar e adormece com dificuldade. Em geral, o melancólico tem horror ao frio, aos exercícios físicos, à violência de modo geral. A amargura diante da vida reflete-se na determinação deste temperamento. A melancolia só pode ser superada por muito calor, seja pelo afeto e compreensão que vem de fora, ou seja, por um calor da alma que nasce quando o melancólico tem sua atenção desviada para outras pessoas que sofrem ainda mais do que ela. Daí o seu pendor para contatos tristes e sentimentais. Em vez de exercícios esportivos violentos, convém fazê-la participar de movimentos rítmicos e musicais. Sua arte preferida, aliás, é a música. Enquanto o temperamento sanguíneo está relacionado com o elemento ar, o melancólico tem grande afinidade com o peso da matéria sólida, isto é, com o elemento terra. Por estar sempre muito isolado, deve evitar ocasiões que a levem ou estimulem ao sentimento de apatia ou ociosidade. Para isso, é bom ter ao seu lado pessoas coléricas que odeiam esses sentimentos. Geralmente, veremos taurinos, capricornianos, virginianos com esse temperamento. Provavelmente, enquanto eu estava descrevendo cada um dos temperamentos, você conseguiu rapidamente visualizar quase todas as pessoas de seu convívio mais próximo se encaixando de alguma forma em cada uma dessas características de personalidade. Mas vou dizer, é muito mais fácil você identificar esses traços em pessoas do seu convívio do que em você mesmo, ao momento de se autoavaliar. Nossa vaidade ou excesso de humildade muitas vezes acaba atrapalhando essa avaliação. Aqui dou por encerrado essa atividade. Espero que tenha deixado tudo muito bem esclarecido para você. Mas, na dúvida, deixe seus comentários aqui no vídeo ou nos grupos de WhatsApp ou Face, ok? Sua dúvida pode ser a de outros membros. Por favor, então, deixe seus comentários aí. E eu vou ficando por aqui e eu deixo para você um grande abraço. E um grande beijo também. Tchau, tchau.